Olá, boas-vindas a você, então que participa do Conversando com Ezequiel Schacht. E hoje temos alguns assuntos, hoje estou solo novamente e vamos conversar. Você já deve ter ouvido aí a respeito da programação neurolinguística. Você identifica quando que alguém está mentindo de acordo com o movimento dos olhos. Você lembra disso? Tá bom. E outra questão tão importante quanto essa, talvez até mais importante. Por que as pessoas às vezes não se entendem? Parece que está falando grego. No caso, eu aprendi 3 anos de grego, então não seria problema. Mas muitas vezes as pessoas parecem que estão falando em línguas diferentes, parece que moram em países diferentes e têm costumes diferentes. Então, vamos conversar sobre isso? Então, vamos lá. Às vezes, as pessoas parecem que falam em 2 frequências diferentes, talvez em 3, em 4, em 5. Por quê? Parece que alguém está falando em ondas médias e outro está falando em FM, frequência modulada. Por que as pessoas falam diferente? Vamos do princípio. Na PNL, a gente pega um conhecimento bem antigo que a gente lembra que temos 5 canais dos sentidos. Visão, você lembra? Audição, tato, olfato e gosto. Dentro dos nossos 5 canais do sentido, então nós vamos ter preferências. E a gente chama isso na PNL de canais de preferência. Então vamos lá. Primeiro, se a gente pensa no visual, você já percebeu que as pessoas falam de uma maneira muito estranha? Elas dizem assim, você viu o cheiro dessa comida? Você viu o cheiro desse sabonete? Como assim você viu o cheiro? É que pro visual, para quem tem o canal de preferência visual, isso é uma linguagem muito comum. E a pessoa vai dizer assim, olha só, veja bem. Quer dizer, ela começa a falar numa linguagem totalmente visual. Você já percebeu, se você às vezes está conversando com alguém, e essa pessoa de repente você encosta nela, você simplesmente toca nela e ela se arrepia. Ou se você chega muito perto da pessoa, ela parece que prende a respiração, ela não consegue respirar, porque você está próximo demais. Pois bem, a pessoa visual, eu estou no primeiro canal de preferência, então canal de preferência visual. Essa pessoa normalmente é alta, magra, mas se encontra pessoas mais gordinhas, mais de baixa estatura e mesmo assim são visuais. E o que a gente vê dessas pessoas? Percebem? O meu canal de preferência já está se denunciando aí. O que a gente vê? Normalmente a pessoa fala muito rápido. Ela está o tempo todo falando rápido, rápido, rápido. E normalmente os seus gestos são aqui em cima. E ela está, normalmente, quando você olha para ela, você vai ver que ela está olhando normalmente para cima. Você faz uma pergunta sobre algum acontecimento na vida, você faz qualquer pergunta para ela, ela vai buscar a informação lá em cima. Por quê? O canal de preferência, dos 5 órgãos dos sentidos, 5 canais dos sentidos, a pessoa vai ter de preferência o visual. Então, normalmente, ela vai usar muito a circulação sanguínea de preferência, com maior intensidade no occipital, porque ela vai estar aí com a visão. Então, ela sempre vai estar olhando para cima e para baixo. Então, a pessoa visual, por exemplo, ela vai chegar num restaurante e nunca ela vai sentar no meio do público. Ela sempre vai ter que ir lá num canto, ela vai ter que ter uma boa visão do ambiente. Ela precisa, por isso, normalmente são altos e magros. Não sempre, não é uma regra básica de 100%, mas 90% das pessoas são assim. Então, as pessoas vão falar muito alto, vão falar do jeito, vão relatar sempre visões, sempre alguma coisa que ela viu, ela vai falar, olha só, veja bem, sobre essa perspectiva, esse ponto de vista. É uma linguagem totalmente peculiar que só os visuais vão ter. Normalmente é o seguinte, dentro desses canais de preferência, a gente não é absolutamente uma coisa só, eu não sou só visual.
Eu posso ser visual e auditivo, daqui a pouco eu vou falar sobre auditivo. Então, as pessoas vão estar de um determinado jeito, né? A pessoa vai ter estratégias, aliás, do que tem de visão. Por exemplo, uma pessoa que tem o canal de preferência visual, ela vai gostar de assistir muitos filmes. Nos cursos, por exemplo, o Corpo Fala, que nós tivemos há pouco tempo atrás, vamos ter daqui a pouco, em final de fevereiro, início de março, tanto o Corpo Fala, também como um practitioner em programação neurolinguística, é o primeiro nível do treinamento de PNL, de programação neurolinguística, onde a gente tem um treinamento completo de pelo menos 12 a 13 noites, em que a gente vai trabalhar isso muito intensamente, e aí, claro, nesse programa, 2 blocos de 14 minutos, dá para trazer informação. Agora, formação, ela com certeza fica um pouco prejudicada. Vamos lá, vamos mais coisas. A pessoa de preferência visual, ela vai combinar as suas roupas. De maneira nenhuma, ela vai sair sem ter tudo combinando. Sapato de acordo com o cinto, calça tem que estar combinando com a camisa. Ou com mulheres é mais ainda, vai ter que ter mais adorno, mas nunca vai poder sair do padrão, porque ela se prende muito à estética. Você pode dizer, bom, isso é ruim, isso não presta, isso não está legal. Não, nem ruim, nem bom. As pessoas com canal de preferência visual, elas sempre vão ter um determinado padrão. Quando você identifica esses padrões, identifica que a pessoa tem um canal de preferência visual, você consegue tranquilamente se comunicar muito melhor com ela, porque vai saber exatamente como é. Por exemplo, ela não reage bem ao toque, então jamais você vai tocar na pessoa, em hipótese alguma, porque se você tocar na pessoa, você simplesmente perde a comunicação com ela e ela não se sente bem. Ela não vai querer estar na sua presença. Se você chega muito perto ou fica encostando nela, sentado muito próximo, essa pessoa vai reagir super mal. Então, cuidado. Quando a gente observa isso, aí sim, muitas coisas começam a acontecer. Num casamento, alguém é visual, tem esse canal de preferência, mas o outro é auditivo. Já vamos falar sobre auditivo. Então, aí começa a haver realmente uma guerra na comunicação. Não uma guerra entre as pessoas, mas elas não vão conseguir se entender muito bem. Então, resumindo, havia falado que nós temos 5 órgãos dos sentidos que nós vamos captar informação para o nosso cérebro. Dentro dessa, nós sempre vamos ter um desses canais que vai ser muito mais importante. E eu não havia dito, e agora eu digo, antes de passar para o visual, para o auditivo, aliás, que temos o canal de preferência visual, temos o auditivo, dentro do auditivo temos o auditivo digital e depois o sinestésico, que vai pegar os outros canais, tato, olfato e gosto. Então, e isso vai trazer uma influência muito grande. No momento em que você sabe disso, você está preparado. O óbvio só é óbvio para o olho preparado. Então, quando a gente consegue perceber, eu estou preparado para perceber essas coisas, eu começo a ver uma riqueza de informações no mundo em que eu vivo, e especialmente com as pessoas com quem eu vivo. Mas isso com que idade as pessoas vão ter uma preferência no seu canal? Você vê crianças muito pequenas que já começam a demonstrar que são diferentes, que elas têm um canal de preferência, elas têm características determinadas que vai influenciar a vida toda dela. Claro que lá pelas tantas, quando você aprende isso e você quer se comunicar de uma maneira muito mais eficaz, você vai estar atento, porque você já vai ter conhecimento dessas diferenças entre as pessoas e então você consegue justamente se comunicar melhor e você consegue dominar o seu canal de preferência. No meu caso, já me entrego muito visual, mas tem os outros canais muito fortes também. E aprendi a desenvolver a habilidade de me comunicar com os 4, né? O visual, o auditivo digital e o sinestésico, que vão englobar então os 5 órgãos dos sentidos. Ok?
Vamos lá? Então, daqui a pouco, nós vamos ter que falar sobre os outros e eu vou dar uma palhinha antes da pausa, né? Sobre o canal de preferência auditivo. A pessoa auditiva, ela sempre vai ter uma tonalidade de voz muito diferente das outras. Enquanto o visual, ele sempre vai falar muito alto e vai falar muito rápido e parece que ele está gritando com as pessoas. Na verdade, é o jeito dele, porque não tem grande sensibilidade nos ouvidos. O auditivo já vai ter uma sensibilidade mais impressionante para sons. Então, o som que ela emite nunca vai ser aquele som monótono como algumas pessoas falam quando elas são visuais, por exemplo, e elas ficam falando muito alto e imagina uma aula com um professor, uma professora visual, vai falar num tom estridente. E já o auditivo vai ter uma tonalidade de voz muito diferente. E você ouviu muitas vezes que pessoas que diziam assim: quem faz isso comigo está trancando o chakra, isso quer dizer que ela não está aceitando a comunicação com você. Se você observar um auditivo, a postura do auditivo de preferência vai ser essa. Então não tem nada a ver com bloquear a comunicação, a não ser que ela conheça um monte sobre chakras e saber que ela se sente invadida por você, bom, tudo bem. Mas se ela não conhece nada disso e ela fizer isso, simplesmente presta atenção que ela está te ouvindo. E muitas vezes o auditivo vai estar virado para o lado, não vai estar olhando para você. Na nossa cultura, o Udo e eu falamos aqui nos programas atrás sobre a questão da cultura, como ela é importante no nosso desenvolvimento, no nosso mundo, como a maneira como a gente entende o mundo. Então, sempre que eu vou falar dos canais de preferência, eu vou ter que misturar para você ir comparando, né? Não dá para falar sobre um, porque a gente comparando, a gente tem uma noção muito melhor das coisas. Então, o auditivo, o visual, aliás, ele vai falar muito alto, tom estridente, etc. E o auditivo vai estar falando num tom de voz. Enquanto o visual precisa fitar você no olho e precisa estar o tempo todo com essa conexão visual, o auditivo não precisa, ele simplesmente vai estar ouvindo você. Então, nem sempre, quando a pessoa não está olhando para você, significa que ela não está prestando atenção em você ou no que você está falando. Você está muito preocupado com o conteúdo, quando na verdade a comunicação, conteúdo é muito pouco, é bem poucos %. Então, interessado aí em continuar a entender sobre canais de preferência, sobre preferências que nós desenvolvemos automaticamente ao longo da nossa vida e que influem demais na nossa comunicação? Então fique aí, continue com a gente até o próximo bloco.